Imagine ser um passageiro numa pequena aeronave turbohélice. Você retorna de uma incrível pescaria nas Bahamas e relaxa na parte de trás da aeronave. De repente, você ouve a voz do seu piloto pelo interfone dizendo que não está se sentindo bem. A próxima coisa que acontece é que a aeronave começa a entrar em espiral em direção ao mar lá embaixo. Como você reagiria? Fique ligado. Obrigado a Manscaped por patrocinar este vídeo. Esta é uma história incrível de sobrevivência, resiliência e de como um grupo pode se unir e reunir recursos para alcançar o que parecia impossível. A história que estou prestes a contar aconteceu num voo entre Marsh Harbor, nas Bahamas, e Fort Pierce, na Flórida, Estados Unidos. A aeronave utilizada era um Cessna 208 Caravan, que normalmente acomoda 9 pessoas, mas esta aeronave, em particular, tinha apenas 6 assentos, e isso porque ela normalmente operava com flutuadores, o que é muito comum para aeronaves que voam por essa região, especialmente nas Bahamas. Agora, quero deixar claro que ainda não temos nenhum relatório final sobre esse evento. Isso aconteceu há apenas uma semana. Mas nós temos os depoimentos da maioria das pessoas envolvidas, então vamos precisar especular um pouco neste episódio. O voo em que ocorreu tudo isso era o trajeto de volta. Ambos os passageiros haviam feito uma viagem de pesca nas Bahamas e retornavam para casa na Flórida. Um dos passageiros era um amigo próximo do piloto, então ele estava sentado junto com o piloto na cabine, no assento direito, e o outro passageiro era um homem chamado Darren Harrison. Ele era um homem de 39 anos da Flórida, que era vice-presidente de uma empresa de pisos e design de interiores, e ele estava sentado um pouco mais atrás na aeronave, apenas apreciando a paisagem. Era um dia realmente bonito no dia do voo, e a aeronave decolou normalmente da pista 09 em Marsh Harbor, e então o piloto subiu até a altitude de cruzeiro planejada de 12 mil pés. O voo duraria cerca de 1 hora e 20 minutos. Após 45 minutos, a aeronave desceu da altitude de cruzeiro para 10 mil pés. 15 minutos depois, o piloto avisou pelo interfone aos 2 passageiros que se sentia estranho e com leve dor de cabeça. Parece que foi nesse momento que ele perdeu a consciência, pois depois os 2 passageiros gritaram e tentaram chamar sua atenção, mas ele não respondeu. O piloto provavelmente voava manualmente, pois ao perder a consciência, a aeronave inclinou levemente à direita e baixou levemente o nariz. Darren Harrison, que estava sentado atrás, começou a se mover para frente para tentar avaliar o estado do piloto, e quando olhou pela janela, percebeu que só conseguia ver ondas azuis pela janela dianteira direita. A aeronave estava descendo muito rápido. Harrison então reagiu rapidamente. Ele percebeu que não havia tempo para tirar o piloto do assento naquele momento. Então esticou os braços por cima dos ombros do piloto, segurou o manche e começou a puxar suavemente para trás, nivelando as asas da aeronave. Ele sabia que precisava agir com cuidado, pois já voara em várias aeronaves menores como passageiro, e conversava com o piloto. E ele sabia que se puxasse rápido demais, corria o risco de estolar a aeronave, ou, no pior dos cenários, até arrancar as asas. Ele estava certo nessa avaliação, pois a aeronave, com o empuxo ajustado para cruzeiro, agora mergulhava em velocidade assustadora. Os dados do ADS-B indicaram que eles perderam cerca de 4 mil pés em pouco mais de meio minuto, o que também aumentou muito a velocidade. A velocidade máxima de cruzeiro do Cessna Caravan é de cerca de 175 nós indicados, e os dados do ADS-B mostraram que eles atingiram uma velocidade de 295 nós, o que é muita coisa. Então, o fato de ele ter tirado a aeronave desse mergulho de forma muito suave foi algo muito importante. Depois de conseguir parar o mergulho, Harrison iniciou uma leve subida. Eles não subiram até 10 mil pés, de onde tinham partido, mas ele subiu para pouco mais de 9 mil pés. Agora, durante o mergulho, a aeronave mudou de uma proa inicial de cerca de 285 graus para uma nova proa de uns 58 graus. Isso significava que agora eles estavam indo para o sul, na verdade se afastando da costa da Flórida. Os passageiros, agora, precisavam tirar o piloto desacordado da cabine, afastá-lo dos comandos e levá-lo para a parte de trás da aeronave. Eles fizeram isso juntos, e depois disso, Harrison sentou-se no assento do piloto, atrás dos comandos.
ele iniciou uma leve curva à direita, que eventualmente os levaria de volta à costa da Flórida novamente. Agora, depois disso, seu principal objetivo passou a ser tentar pedir ajuda, mas acabou descobrindo que isso não era tão fácil quanto parecia. Porque, na confusão, quando estavam retirando o piloto do assento, infelizmente também arrancaram seu headset. E parece que eles realmente quebraram o headset ao fazer isso, porque os dois plugs ainda estavam conectados ao painel, mas o restante do fio não estava. Harrison, então, usou o headset do outro passageiro que estava sentado no assento da direita e agora tentou entrar em contato com o controlador de tráfego aéreo. Eu mencionei antes que Harrison não era piloto, mas ele já havia voado bastante em aeronaves menores e tinha aprendido como usar o rádio. Ele também sabia o prefixo da aeronave, então pôde usá-lo enquanto tentava pedir ajuda. O problema era que a aeronave deveria estar na frequência do Miami Center neste momento. Mas, de alguma forma, durante a confusão, a frequência havia sido alterada do Miami Center para Fort Pierce, que era o aeroporto para o qual eles iriam voar. É bem possível que o piloto talvez tenha pré-ajustado essa próxima frequência e, de alguma forma, enquanto estava sendo removido dos controles, ele apenas mudou essa frequência da frequência de espera para a frequência ativa. Isso também, infelizmente, significava que os controladores de tráfego aéreo que estavam trabalhando na frequência do Miami Center já estavam tentando entrar em contato com essa aeronave há algum tempo, mas não conseguiam se comunicar com eles, o que fez com que rotulassem a aeronave como Nordo, sem rádio. Quem acompanha meu canal há um tempo sabe que, em eventos Nordo, os controladores de tráfego aéreo seguem regras e regulamentos específicos. Neste caso, a aeronave vinha de fora dos Estados Unidos. Eles estavam vindo das Bahamas e iam entrar nos Estados Unidos, e quando você faz isso, não pode estar Nordo, certo? Você precisa estar em contato por rádio com os controladores. E como essa aeronave não estava se aproximando da ADIS, que é a Zona de Identificação de Defesa Aérea dos Estados Unidos, os controladores tiveram que avisar o Departamento de Defesa. E eles realmente enviaram alguns caças em direção à aeronave para ir identificá-la e ver o que estava acontecendo com ela. E esses caças realmente ficaram próximos ou acima dessa aeronave pelo restante desse evento. Enquanto Harrison tentava contatar o controle de tráfego aéreo pelo microfone, acabou falando com a Pierce Tower, ocorrendo uma troca incomum. Tráfego N333 Lima Delta, responda. Caravan 33 Lima Delta, Torre de Fort Pierce. Tem uma situação séria aqui, meu piloto ficou incoerente. Não faço ideia de como pilotar o avião, mas estou mantendo a altitude de 9.100 pés. Agora, uma coisa que quero destacar aqui é o quão incrivelmente calmo Harrison soa ao transmitir essa mensagem. Lembre-se de que, neste momento, ele já percebeu que é o único que vai conseguir pousar essa aeronave. Ele afirmou que a parte mais assustadora foi, obviamente, ao sair do mergulho, mas estava certo de que conseguiria pousar a aeronave de algum modo. O outro passageiro provavelmente entrou em choque ao ver seu amigo, o piloto, ficar incapacitado, mas à medida que o voo prosseguia, ele se recuperou e começou a fornecer uma ajuda realmente valiosa para Harrison enquanto ele pilotava a aeronave. O controlador de tráfego aéreo, Christopher Chip Flores, recebeu a mensagem inicial e também manteve a calma. Ele não localizou o Cessna Caravan no radar e perguntou ao passageiro se sabia onde estava. E a isso, Harrison apenas respondeu: "Eu não faço ideia. Consigo ver a costa da Flórida à minha frente, mas não faço ideia." Ainda com uma voz muito calma, o controle de tráfego aéreo tentou que Harrison mudasse o código do transponder para 7700, o código internacional de emergência. Se ele conseguisse, seria fácil identificá-lo no radar. Infelizmente, o Cessna Caravan em que ele voava tinha um novo Glass Cockpit excelente para quem sabe operá-lo, mas Harrison não sabia, por isso não conseguiu alterar o código do transponder nem a frequência do controle de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo tentou levar a aeronave para uma descida suave até 5.000 pés. Eles achavam que a incapacitação do piloto podia ser por hipóxia, já que a aeronave ficou acima de 10.000 pés. Se levassem a aeronave a 5.000 pés, talvez o piloto acordasse e retomasse os controles,
o que era uma ótima ideia. Outro motivo para descer a aeronave também seria observar todos os ecos do radar e ver qual aeronave estava realmente seguindo esse comando, o que ajudaria a identificá-la. Durante a descida, Harrison comunicou ao controle de tráfego aéreo que descia a 550 pés por minuto, passando por 8.640 pés. Agora, esses são números muito exatos, e isso indica que Harrison conseguia ler claramente os controles e telas do EFIS que tinha à sua frente, o que é algo positivo, e vai ser interessante um pouco mais adiante nesta história. Os controladores continuaram tentando identificar a aeronave na tela do radar, e Chip Flores, que ainda estava falando com Harrison na frequência, disse para ele tentar voar para o sul ou para o norte, seguindo a linha da costa, porque eles perceberam que provavelmente ele estava próximo da costa, e isso facilitaria a identificação dele. Também tentaram que ele apertasse o botão Ident no transponder, mas isso não funcionou pelos mesmos motivos de não conseguir mudar as frequências ou o código do transponder. Felizmente, a informação de que a aeronave estava a nordo e era pilotada por um passageiro já havia chegado à torre de Palm Beach, onde o controlador Joshua Summers conseguiu identificá-la. Agora, os controladores de tráfego aéreo tinham outro problema. Ao descer para 5.000 pés e seguir para o sul, ele se afastava ainda mais de Fort Pierce. Isso indicava que ele logo sairia da cobertura de rádio deles. Então tentaram passar um número para que ligasse do celular antes disso. Infelizmente, ele nunca recebeu esse número, e eles perderam o contato por rádio com ele nesse momento. Como a aeronave já havia sido identificada no radar, os controladores da torre de Palm Beach tentaram achar uma forma de contatá-la. A solução foi usar um rádio de emergência antigo, onde podiam alterar a frequência de saída. Então eles trouxeram esse rádio e mudaram a frequência de saída para a frequência de Fort Pierce, e assim puderam voltar a falar com a aeronave. Enquanto isso, outro controlador de tráfego chamado Robert Morgan estava sentado do lado de fora da torre de Palm Beach, fazendo uma pausa e lendo um livro. Morgan não era só controlador de tráfego aéreo, mas também instrutor de voo certificado. Por isso, seu supervisor, Gregory Battini, o chamou imediatamente para que viesse o mais rápido possível. Ele não estava acostumado a ser chamado pelo pager, isso era raro, então não sabia o que estava acontecendo ao subir para a sala do radar. Quando chegou, ele foi informado sobre a situação e disse aos colegas que, embora fosse instrutor de voo, não tinha experiência em pilotar o Cessna Caravan. Os outros controladores correram e imprimiram um layout do cockpit, tanto do Cessna Caravan com os antigos instrumentos analógicos, quanto com os painéis EFIS, porque eles não sabiam qual estava instalado nessa aeronave em particular. E isso mostra uma incrível capacidade de pensar fora da caixa e trabalho em equipe. Eu adoro a maneira como eles pensaram sobre isso. Assim que Morgan conseguiu descobrir como usar aquele velho rádio de emergência, que era bem diferente do que ele estava acostumado quando estava na torre, ele começou a falar com Harrison e rapidamente percebeu isso. Como Harrison não tinha experiência como piloto e pouca experiência em falar no rádio, ele não podia usar o jargão normal do controle de tráfego aéreo. Ele não podia dizer, olhe para as 10 horas, a 4 milhas, pois isso não fazia sentido para Harrison. Então, em vez disso, ele passou a usar frases mais simples. Ele basicamente disse para Harrison, que aliás era morador da Flórida, então ele já conhecia bem a região, para manter a costa da Flórida à sua direita e continuar voando para o norte, porque a linha costeira da Flórida segue praticamente na direção norte-sul. E enquanto fazia isso, ele também começou a orientar Harrison a descer um pouco dos 5.000 pés que ele estava mantendo para aproximadamente 2.000 pés. Morgan primeiro pensou em fazer Harrison pousar em um aeroporto menor ao sul, mas depois achou melhor levá-lo mais para o norte, em direção a Palm Beach, que possui uma pista muito mais longa, com quase 3 quilômetros e também mais larga. Ele continuou orientando Harrison a voar ao norte. Morgan queria que Harrison pousasse na pista 10 esquerda em Palm Beach. E da posição em que Harrison estava nesse momento, que era um pouco ao sul do aeroporto indo para o norte, isso significaria uma curva à direita de 90 graus relativamente fácil para se estabelecer na aproximação final. Mas Morgan sabia que logo ao sul de Palm Beach
Havia algumas antenas de rádio relativamente altas, e ele não queria que Harrison voasse inadvertidamente contra esses obstáculos. Então, em vez disso, ele disse a Harrison para manter cerca de 2.000 pés e voar na mesma direção norte, além da aproximação final, e em seguida fazer uma curva suave à esquerda de 270 graus para se estabelecer na aproximação final. Durante a curva, Morgan se concentrou em garantir que Harrison não perdesse muita altitude e foi orientando-o muito bem o tempo todo, como só um excelente instrutor de voo faria. Mas nesse momento, Harrison, que já havia voado no Caravan antes, começou a perguntar se já deveria começar a acionar os flaps também. Morgan, sendo o instrutor de voo que era, sabia que se começasse a acionar os flaps, isso mudaria a compensação da aeronave. Isso alteraria a resposta da aeronave, tornando-a mais difícil de controlar. Então, Morgan começou a instruí-lo dizendo: podemos tentar acionar um pouco de flap? Você precisa entender que ao fazer isso, a aeronave provavelmente vai começar a subir demais, e você talvez precise compensar para frente para neutralizar essa tendência de subir. A aeronave também estava numa velocidade relativamente alta nesse momento, o que poderia trazer ainda mais dificuldades de controle para Harrison. Dito e feito, Harrison tentou acionar um pouco de flap, mas assim que fez isso, a aeronave ficou muito difícil de controlar, e ele comunicou isso ao Morgan, que apenas instruiu para recolher os flaps novamente. Porque, felizmente, o Cessna Caravan é uma aeronave razoavelmente fácil de pilotar, e é uma das poucas aeronaves em que você pode fazer um pouso sem flaps, sem grandes dificuldades. Até esse momento, a aeronave vinha mantendo uma velocidade no solo de aproximadamente 160 nós, mas Morgan sabia que essa seria uma velocidade muito alta para o pouso. Então, ele usou os recortes de papelão que seus colegas haviam lhe dado para instruir Harrison sobre onde olhar para ver a velocidade indicada. E ele disse a Harrison que ele deveria identificar a manete de potência e começar a reduzir a potência bem suavemente, enquanto continuava monitorando a velocidade indicada. E ele disse que o objetivo era atingir uma velocidade indicada de aproximadamente 130 nós, mas que não deveria deixar a velocidade cair abaixo de 110 nós, que ele estimou ser próximo à velocidade de stall com flaps. Durante a curva de 270 graus de Harrison, para uma aproximação final de 8 milhas, algo diferente ocorreu nos instrumentos, e vou contar depois da mensagem do patrocinador. Estou muito feliz em ter a Manscaped como patrocinadora deste vídeo. A Manscaped, fornecedora de produtos de cuidados pessoais masculinos, lançou o novo aparador Lawn Mower 4.0. Agora, o Lawn Mower é um aparelho de cuidados pessoais muito preciso. Eu uso, por exemplo, para aparar minha barba, mas como ele tem lâminas de cerâmica bem afiadas e tecnologia Skin Safe, você também pode usá-lo para aparar outras áreas. O Lawn Mower é a prova d'água, o que significa que você pode usá-lo no banho ou simplesmente enxaguá-lo na água. E ele tem uma luz de LED muito legal que ilumina a área que você está aparando, o que eu acho muito útil. Se você optar pelo pacote Performance 4.0, também vai receber o aparador de nariz e orelha Weed Whacker, além de um tônico e desodorante para as bolas. Se acha isso incrível ou quer comprar para o seu parceiro, então use o link aqui na descrição abaixo e o código MENTOR para garantir 20% de desconto no preço original. Suas bolas vão agradecer. Até agora, Harrison não teve dificuldades em fornecer leituras precisas de altitude e velocidade vertical. Enquanto fazia a última curva de 270 graus, ele disse que não conseguia mais ver as telas, que ficaram totalmente pretas. Não há uma explicação real para isso, neste momento, mas eu tenho minha própria teoria, baseada em algumas entrevistas que Harrison deu posteriormente para alguns apresentadores de notícias locais. Nessas entrevistas, dava para ver ele sentado com um par de óculos de sol Oakley, considerando que ele estava voltado para o norte ao iniciar a curva e virou à esquerda rumo ao oeste. É bem possível que ele tenha ficado com o sol nos olhos enquanto fazia essa curva. E se isso aconteceu, e se ele estava com aqueles óculos escuros e os colocou caso fossem polarizados, isso poderia ter feito com que ele deixasse de enxergar as telas. Esse é um dos motivos pelos quais nós, pilotos, não podemos usar óculos escuros polarizados. Não tenho certeza se foi isso que aconteceu, mas é um bom palpite agora. O Cessna Caravan tem alguns instrumentos convencionais de reserva
que ficariam visíveis de qualquer forma, mas são bem mais difíceis de ler do que os displays EFIs. De qualquer forma, Harrison completou aquela curva de 270 graus. Sua altitude oscilou um pouco enquanto ele fazia isso, mas ele manteve praticamente 2.000 pés. E então, ele avistou a pista e começou a descer em direção a ela. Mas agora, ele não tinha indicação precisa de altitude e velocidade. Ele pedia constantemente que Morgan o atualizasse. Então, Morgan tratou isso como uma aproximação SRA, por radar de vigilância, que é quando o controlador de tráfego aéreo realmente faz isso com aeronaves normais também, passando altitude, proa e velocidade para atualizá-los e meio que guiá-los na descida. Um ILS, ou algo parecido. Morgan continuou instruindo Harrison enquanto ele se aproximava do aeroporto. Ele também disse que, ao se aproximar da pista, ela pareceria cada vez mais larga pela janela, e ao fazer isso, você vai precisar levantar um pouco o nariz, continuar descendo e reduzir o restante da potência para que a aeronave pouse após o toque na pista. O problema é que Morgan estava sentado na sala de radar, uma sala escura sob a torre, iluminada apenas pelos monitores. A uma certa altitude, a aeronave vai desaparecer do escopo do radar, e abaixo dessa altitude, Morgan não poderá dar mais instruções precisas para Harrison. Enquanto isso acontecia, muitos controladores de tráfego aéreo se reuniram na torre, ajudando uns aos outros para garantir que todo o tráfego no solo, todas as outras aeronaves estavam paradas e seguras enquanto essa se aproximava para pousar. Após todo esse drama, o pouso foi realmente muito bom. Harrison se aproximou com uma velocidade de cerca de 120 nós, o que é um pouco rápido para o Caravan. Ele também veio um pouco mais plano, o que é normal sem flap, e tocou o solo de forma firme. Logo após o toque no solo, ele voltou a entrar em contato pelo rádio com Morgan, que estava na sala de radar perguntando: "Como eu paro essa coisa?" E Morgan, tão calmo quanto esteve durante toda essa situação, apenas disse para ele usar os freios da aeronave e aplicar a frenagem suavemente, para não forçar demais, já que ele tinha muita pista disponível. Harrison fez isso, e logo se sentiu confortável em controlar a aeronave no solo. Tão confortável, na verdade, que ele perguntou a Morgan se deveria taxiar para fora da pista após o pouso. Mas Morgan disse: Não, pare a aeronave completamente, e nós ajudaremos a partir daí." Enquanto isso acontecia, vários outros pilotos de outras aeronaves em todo o aeroporto começaram a parabenizar Harrison por seu primeiro pouso solo. Infelizmente, isso aconteceu na outra frequência normal e não na frequência em que Harrison estava, então ele não teria ouvido isso. A aeronave finalmente parou completamente aproximadamente na metade da pista de 3 km de comprimento. E o próximo problema agora era como desligar o motor. Morgan, que nunca havia pilotado o Cessna Caravan antes, não fazia ideia de como fazer isso, mas outro controlador de tráfego aéreo, que estava presente, que era um antigo piloto de C-130 Hércules, disse a ele: "Apenas diga para ele puxar todas as alavancas para trás." Morgan disse para Harrison fazer isso, e quando Harrison fez, finalmente desligou o motor, encerrando de vez toda essa provação. Assim que a hélice parou, equipes de bombeiros e resgate correram até a aeronave para tentar retirar o piloto e levá-lo ao hospital rapidamente. Depois, foi descoberto que o piloto havia sofrido um grave problema cardíaco, e as últimas notícias que temos são de que ele sobreviveu ao incidente, e até onde sabemos, ele já até deixou o hospital, o que é uma notícia fantástica. Ainda há muito que não sabemos sobre isso, e a FAA iniciou uma investigação formal, e em breve haverá um relatório final sobre esse caso. Quis fazer este vídeo especial porque ele destaca claramente alguns dos principais princípios que tento ensinar neste canal. Como é importante que, em qualquer circunstância, sempre priorize manter o controle da aeronave, navegar e se comunicar. A forma como Harrison, o piloto e o passageiro agiram nessa situação demonstra uma resiliência incrível. Ele afirmou depois que, ao tirar a aeronave do mergulho, sua frequência cardíaca estava em torno de 90 batimentos por minuto. Mas assim que ele parou completamente e seu cérebro começou a realmente perceber o que tinha acontecido, sua frequência cardíaca subiu
para 160 batimentos por minuto. E isso só mostra como é importante manter a calma enquanto algo assim está acontecendo, ouvir as instruções que você recebe e, como estávamos dizendo, se comunicar. Se a parte da comunicação não tivesse funcionado aqui, o desfecho desse incidente não teria sido tão bom. Eu, na verdade, fiz um vídeo sobre uma situação semelhante num Boeing 737, mostrando como um passageiro poderia, potencialmente, pousar uma aeronave. Você pode conferir isso aqui em cima. E os principais pontos que queria destacar no vídeo eram: A. Mantenha a calma. B. Comunique-se por rádio com alguém que possa ajudar. E por que isso é importante, fica realmente óbvio aqui, porque a maneira como Morgan lidou com a parte dele nessa situação e todos os seus colegas do controle de tráfego aéreo, ao se unirem para criar soluções inovadoras, como aquele rádio de emergência, cuja frequência eles podiam sintonizar. E aqueles recortes de papelão do cockpit do Caravan também mostram uma resiliência fantástica. E como é importante contar e lidar com pessoas talentosas, calmas e engenhosas. Esta é uma história incrível e eu adorei pesquisá-la. E eu só quero parabenizar a todos os controladores de tráfego aéreo, pilotos, Harrison e todas as outras pessoas que estiveram envolvidas nesse resultado fantástico. Comecei a dar aulas sobre liderança, resiliência e tomada de decisão. Se quiser participar de uma aula, acesse metropilot.com, informe seu e-mail e avisarei sobre a próxima turma. Assista a este vídeo, que você vai achar interessante. Espero que já tenha se inscrito no meu novo canal, Mentor Now. Se quiser apoiar meu trabalho no canal, considere entrar para minha comunidade no Patreon ou comprar produtos oficiais. Tenha um dia absolutamente fantástico. E nos vemos na próxima. Tchau!